Todo mundo fala, em todos os meus outros empregos eu teria que roubar ou mentir, sendo que não sou assim. O que explica esse ciclo? Testes. Nós passamos por testes, Kátia, tá? E nós não, eu não sei exatamente do que você está falando, né? Onde foi, em que situação, mas nós somos testados. Aliás, nós somos testados o tempo inteiro, o tempo todo. Você acredita que nós somos testados? Eu acredito, é. Eu acredito que quando você tenta ser legal, aí que chega o teste mesmo para ver. Vamos ver esse camarada aqui, o que vai acontecer com ele. Eu acredito que até que os encostos trabalhem para te derrubar também. Para poder fazer. Vamos ver. Ah, então o fulano é honesto, né? Bora ver. Então a gente é testado para passar para ambientes, locais. A gente aceita algumas coisas por necessidade, alguns empregos difíceis, em locais difíceis, né? Aí você fala, Saulo, e quando eu tiver que fazer vista grossa? Sei lá, tá num determinado emprego em que as pessoas lá aprontam. Bom, essas coisas vão acontecer o tempo inteiro. Alguns valores, você deve sair dali. Deve se esforçar para sair dali. Entendeu? Dependendo da situação, pela questão criminal, dependendo do que seja, a gente está falando de você ser conivente, né? Você sabe até. Crime também, tá? Você está vendo uma coisa errada, não faz. Não é só crime espiritual, tá? É um crime mesmo aqui dentro da nossa dimensão aqui, tá? Então, é por isso que tá percebendo que o negócio não tá bom no lugar, movimenta para sair. Você não precisa entrar. Dá para fazer. Vai ser mais difícil a sua vida. Ser honesto é mais difícil, velho. Você fica mais pobre ou com menos condição financeira. Você vai ter o que lhe é seu, mas é seu e é gostoso ser. Já falei você sobre dinheiro amaldiçoado? Assista o vídeo aqui. Maldição, alguma coisa assim. Maldição do dinheiro, alguma coisa assim. Ó, os cachorros confirmaram aqui. Cara, vê, eu vou ali. Trabalhei, me esforcei. Honestamente, não enganei ninguém. Tirei. Pá! Comprei uma canequinha da força. Vim pra casa. Coloquei essa canequinha aqui. Tomo chá nela todos os dias. Toda vez que eu olho pra essa caneca, para começar, eu sinto o quê? É minha. Não enganei ninguém. A energia dela é pura. Ela movimenta para mim. O preço é muito maior do que você só enganar alguém, que dá karma. É a maldição do que você vai fazer com aquele valor que não é seu. Aquilo não é seu. Não é seu. Ah, mas eu tenho. Isso aqui você ter... Primeira coisa, inconscientemente, toda vez que você pega um objeto que não é seu, ou tem uma energia que não deveria estar ali, aquilo vai lhe incomodar em alguma esfera. Ah, eu não acredito nisso. Então pague para ver. Só pague. Depois pergunte por que está um vazio estranho, que as coisas não preenchem. Você tem uma coisa e nunca é feliz, velho. Você tem uma coisa assim, é sua. É sua. Então, ser honesto faz você ficar mais lento, com menos condições, mas dá para fazer também, dá para ganhar dinheiro honestamente também, tá? Se você só pensa em dinheiro, também dá. Mas é só que vai ganhar mais se não for, tá? É difícil dizer. Outro dia eu estava lendo uma matéria, eu não lembro onde foi, preciso achar. É um site em inglês, de que é difícil ter uma pessoa bilionária que seja 100% ética, que alguém não esteja sendo aproveitada por ela de alguma forma, que não tem alguma coisa que vende algum dinheiro que não é 100%. Cara, é uma matéria bem interessante, porque sempre vai ter uma exploração em alguma esfera, de alguma coisa, né? E aí fica dentro, entre aspas, de uma normalidade ou mais... É difícil. Então, assim, o que fazer? Não sei por que aconteceu isso com você, viu, Kátia? É preciso observar, fechar ciclos, nos próximos testes, falar não. Ah, Saulo, como é que eu vou fazer? É o teste, entendeu? É o teste que tem que fazer. O certo é você dizer não. Não me cabe isso aqui, não faz sentido para mim. Eu saí de uma profissão que eu estava fazendo por causa disso. Olha, velho, eu era programador. Comecei a programar. Fiz um site para uma prefeitura do interior da Bahia. Fiz o banco de dados. Já tinha um site, precisava arrumar o banco de dados e mudar algumas estruturas da aparência. Reprogramei o banco de dados, arrumei na época em PHP e MySQL, tá? Naquela época. Reorganizei, custou R$ 3.000 na época. Terminei. 15 dias, 20 dias. Terminei. Na época
um dinheiro razoável. Ano de 2000, sei lá, 2000, não lembro. 2003, 2004, não lembro. Fui lá buscar o dinheiro. Nessa época, você não tinha... Ou era, as prefeituras pagavam em cheque na boca do caixa, dentro da prefeitura. Cheguei lá para receber o dinheiro, né? E emitir a nota e tal. Cheguei lá, na hora que eu fui receber, sério, velho, a pessoa me pegou um cheque. Eu peguei o cheque. Tinha um lugar fechado assim, com uma grade assim, né? Botou num lugar assim um cheque. Quando eu olhei 6 mil, tinha um cara que eu nunca tinha visto do meu lado, velho. Nunca vi aquele cara, velho. Cara, juro, velho, que energia horrível, velho. Horrível. O cara colou em mim, eu não sabia que ele não tinha nem acertado nada com aquele cara, velho. Era um assessor, sei lá de quê. Foi comigo até o banco. Tirei o dinheiro. Eu não sabia quem era, velho. Um medo, sozinho no interior da Bahia, velho. Dei 3 mil pro cara. Fui embora, eu não acreditando ainda que aquilo tinha acontecido. Eu parei assim, sentado, fui de ônibus pra lá. Fui até a rodoviária. Não tinha carro não, velho. Fui pra rodoviária, sentei lá. Eu falei, velho, como é que eu vou trabalhar com isso, velho? Como é que eu vou trabalhar com isso, velho? Como é que é? Aí fui pra casa e falei, não trabalho mais. Não trabalhei. Nunca mais fui nada pra prefeitura. Nunca mais. Ali eu saí. Fazer o quê? Eu vou no lugar, dar uma de herói ali. Conversei com a minha mãe, né? Ela falou, não, Saulo, fica quieto, tal. Vai morrer aí, né? Ainda bem que você tá aqui, não vai mais nisso, sai daí. Eu falei, mãe, não vou, porque... Eu podia ter continuado, porque os caras tentaram, tem mais um serviço para fazer. Eu falei, quero não. Obrigado, velho. Peguei meu teclado e fui tocar pagode. Fogo, velho. É isso. Então, assim, é por isso que você tem que... É um preço a pagar, entendeu? É um preço. Às vezes você vai passar num ambiente desse, Kátia, e vai acontecer uma coisa, e tem situações em que é difícil. Vou lá, vai dar uma... Velho, eu não quero morrer, não. Não quero ficar aqui, não quero nem ver mais isso. Você não vai mudar o mundo, não vai fazer nada. Na hora eu fiquei com meio que uma crise na época. Minha mãe que falou para ficar quieto. Você falaria o que pro seu filho? Vai lá na polícia, mostra e tal. Vai no Fantástico. Né? E isso aqui aconteceu depois de 20 anos. Por isso que ele está falando aqui, Alex. Só conta isso aqui depois do prazo de 20 anos. Isso aqui aconteceu há 20 anos atrás. Mais ou menos, 20 e poucos anos atrás. Então já pode contar, né, Alex? Já pode contar. Já mudou tudo ali. E eu contei de forma assim, nunca você vai saber onde é o lugar, quem for, a cidade. Nunca. Deus me livre. Saulo, boa parte da população comete crimes para proveito pessoal. Tudo bom, Kevin? Isso explicaria, em parte, a crise das doenças psicológicas que atualmente existe? Cara, olha, velho. Bom, eu falei aqui, né, que existem pessoas que têm dificuldades, velho. E elas não vão conseguir ter código de honra, código de ética, né? Não todos. Ela vai ter algum, a sua família, seu cachorro. E olha lá. Quanto menos você está equilibrado, menor, quanto menos lucidez, menos empatia, menor o seu código de ética. Uma situação kármica. Então a gente tem que ter muito respeito. O tema de hoje eu falei isso. Tem que ter respeito pelos você, mas não podemos acostumar. Uma coisa eu respeito você ser alma cebosa, mas eu vou perceber que você é. Certo? Eu respeito você existirem situações, algumas, né? Não vou respeitar, tipo, crimes, pesar, mas eu respeito pessoas desequilibradas, pessoas que não... Beleza, mas eu vou observar, pessoas que batem porta, pessoas que gritam, eu vou estar ligado nisso, mas eu respeito. Até porque algumas coisas eu sei, eu também sinto elas. Então o que você está perguntando? Se as pessoas que cometem crime... isso faz parte de... Olha, quem se abre a fazer mal para os outros e vai para casa depois, fica bem, ela tem um problema seríssimo. Seríssimo. Se você consegue mentir ou enganar, ou fazer um crime, assaltar, tirar dinheiro dos outros e depois ir para o seu quintal tomar cerveja, não dá para... Por exemplo, você consegue ser amigo de um cara desse? Sério, eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue falar, eu sou amigo daquela pessoa? Vou fazer uma pergunta. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. Você sabe que uma pessoa engana
as outras. Você consegue ser amigo dela? Olhe que essa pergunta é séria, tá? Cara, eu vou... Amigo? Amigo? A palavra amigo? Amigo? De jeito nenhum, velho. Pode ser meu irmão. Vai afastar. Afastei do meu pai, velho. Tô tentando me aproximar dele. Me afastei dele. Tem perigo, velho. Ah, Saulo, no mundo a gente tem que aprender a viver com todo mundo. É? Uma coisa é você estar ali, entre aspas, né? Mas enganar, passar a perna e você ficar do lado. Ah, e você concorda que tem alguma coisa estranha? Você aceitou? Né? Então, assim, Kevin, existe uma coisa errada nessas pessoas, mas não tem a menor dúvida. Pô, é muito errado, velho. Outro dia eu estava ali. Eu sei, velho, que tem coisas que a gente não entende. O mundo é complicado, a gente tem pena de morte, a gente manda as pessoas para cadeia, existe muita coisa. A gente quer mesmo que as pessoas... Mas, veja, eu estava ali outro dia, apareceram alguns vídeos para mim, né? Qual é o certo? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei qual é o certo. Mas no momento em que você joga a bomba num lugar, num país, ou o que for, e aquelas pessoas ali explodiram e morreram. Pá! E você, assim, normaliza isso como parte de alguma coisa normal, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está certa. Mas não é só com as pessoas, não, tá? Existem outros princípios, não sendo hipócrita também, que eu também questiono. Alguns deles a gente não tem... Às vezes eu fico pensativo até sobre a questão da alimentação. Qual que seria realmente o correto nesse sentido, né? Partindo do princípio que a gente está num mundo onde, até estudando medicina, a gente percebe um mundo extremamente canibal, wide, sendo atacado por bactéria, patógeno o tempo inteiro. As pessoas, 50% das pessoas do mundo morrem por infecção. Né? Como o caso de você entender, algumas coisas nós entendemos, a lei da natureza, do cara que entra na jaula, como aconteceu em João Pessoa, e a leoa foi lá e comeu o cara, a gente entendeu. Você não entendeu? Né? O cara tinha alguma dificuldade e tal, aparentemente sim. A leoa foi lá e matou o cara. A gente tá dentro de uma natureza, tal. Mas quando se trata de ser humano, com consciência um pouquinho mais alta, a gente começa a ligar uns pontos aí, né? No caso do jovem que foi morto por um leão, uma leoa, né? No zoológico. Tem chance de ele encarnar outra vez com problemas mentais? Cara, não sei, velho. Tendo visto que a família dele também tem problemas mentais? Não sei, porque ele... Vê, não sei a história direito, eu sei o que você está falando. A única coisa que eu vi foi isso, eu nem quero ficar olhando essas coisas também. Eu olhei assim, mas... um cara tinha 19 anos, né? Olha, vai falar, o cara era alguma dificuldade mental... Vê, leva um bicho para dentro do zoológico, onde abre espaço para umas pessoas que podem ter dificuldades mentais entrarem, interagirem dessa forma. É difícil, velho. Eu não precisava de uma leoa para ele se machucar. Com dificuldades mentais, o cara pode fazer qualquer coisa, né? A leoa só é um delírio qualquer que ele vai ter ali, né? Sobre a questão da reencarnação, depende. Vê, existe a questão kármica por questões genéticas, né? O grupo karma. Você pode ou não responder por isso, mas você pode ter uma questão genética que você responde. Por exemplo, eu nasci com meus pais e minha mãe. Eu tenho um pouco da aparência do meu pai e um pouco da minha mãe, que aliás eu sou bem parecido com meu pai. Você pegar um vídeo do meu pai e saber que acho que eu sou o filho mais parecido. Então, você não tem muita culpa por pegar isso. Isso é um processo natural. Então, pode ser que, além de o asinha, de como vai ficar a sobrancelha, como vai ser a voz, se vai ter barba branca, se vai ser calvo, você também pode pegar uma asinha para alguma dificuldade dessa comportamental. Ela pode não aparecer se você não tiver tendência nenhuma, ou pode aparecer se você não tiver força suficiente. Então, o grupo karma inteiro responde pelas atitudes. Pode ser que ele saia desses corpos, desse grupo, e não sofra mais nenhuma dificuldade, ou pode ter alguma coisa relacionada mais ampla. Isso não dá para saber se ele vai ter dificuldade ou não. Não dá. A gente espera que as coisas melhorem para ele, né? Até porque desencarnar jovem, assim, né? Por uma atitude insensata, né? A gente nem sabe o que seria isso, né? Você viu o vídeo que eu fiz de Umbral? Você assistiu o vídeo que eu fiz de Umbral? Sabia que em São Paulo
você não pode ficar, as pessoas ficam, mas não deveria ficar colado na ponta da rua, nem na ponta do metrô. Tem gente que empurra. Empurra. Pá. Você só tenta criar um raciocínio do porquê. Sério. Você está na frente de um lugar, na frente de uma pista, está passando carros, fica um pouco mais para trás. Um lugar que você... Parece... Tem uma porcentagem, tem uma chance. Muita gente assim passando, tem sempre uma pessoa com uma coisa... Aqui tem um caso, tem um vídeo aqui, até que fala sobre isso. Uma mulher está na calçada. Aconteceu aqui com o Jimmy também. A mulher está na calçada. Aí passa uma moça arrumada, cara. Essa moça passa, aparece ela na câmera assim. Ela para, ela volta, ela vai de novo, para, olha para um lado, olha para o premeditado, vê se tem alguém, volta e dá uma tapa na mulher. Pá! E depois sai andando como que nada. Me pergunte o porquê que isso acontece. É obsessão? É uma dificuldade mental? É uma energia? Achou a menina bonita? É um problema psicológico? É alguma irradiação constante? Alguma coisa? Outro dia vinha a Carita e o Jimmy aqui. Uma mulher passou na rua também. Do nada, a mulher passando assim, tapa na cabeça do Jimmy. Uma mulher. Do nada, velho. Então, assim, existem umas coisas assim. Sabe onde tem muito isso? No Canadá. No Canadá, nos Estados Unidos também. Umas coisas meio loucas, assim. Canadá, no metrô, um cara mesmo que sentou, ficou me olhando, assim. Aí eu fiquei quieto, né? Baixei a cabeça. Aí ele ficou olhando. Aí ele olhou pro cara do lado. O cara do lado ficou olhou pra ele de novo. O cara levantou e bateu um cara que tava do meu lado. Pá, bateu nele. Aí o cara não entendeu nada, saiu, fiquei quieto. Mas tinha maluco. Eu tava nos Estados Unidos, tava em Washington, pegando tava parado lá um tempo para pegar um avião, uma conexão. Só que eram 12 horas de conexão, eu saí, fui lá fora, né? Aí eu vim andando pela rua, né? Aí o Washington é cheio de gente, de cara de rua, de que era da guerra. Ficou pobre, virou mendigo, assim, ó. Enlouqueceu, assim, não conseguiu mais ganhar dinheiro, né? Pega o dinheiro todo, gasta com bebida e tal, e vai morar na rua. Ainda tem uma ajuda do governo, mas gasta tudo com cachaça, assim. Aí eu vinha passando assim, cara, aí eu tava aqui, aí tinha, esses caras são, e ele viu, eu passei por cima, eu passei e fui pro lado, onde é a descida do cadeirante. Mas eu passei, velho, e fui pro lado. Esse cara começou a me seguir, velho. Você falando inglês, me xingando, assim, motherfucker! Você quer? Cara, é sério, ele me seguiu uns 500 metros com medo de me bater. Eu entrei na farmácia. Fiquei na farmácia, ele ficou lá fora me xingando um tempão. Aí eu fiquei lá dentro. Pô, até hoje eu não encosto mais em descida, nem passo perto de descida. Para dar descida eu não passo mais. Ele me ensinou. Ele tinha um código. Pisou, ele ficava ali, pisou aqui e vai apanhar. Ele não me bateu porque eu fui humilde, cara. Eu baixei a cabeça, não, tal, tranquilo. Ele não, ele queria me bater pesado. Eu, não, tal. Aí ele ia atrás porque ele não admitia que eu não estava querendo brigar com ele. Aí ele ia, tá, eu humilde, não, tá, I'm sorry. Eu não quis fazer isso, tal. Aí, tá cheio de doido, velho. Doido pra caramba. Então você tem que assim, por quê? Eu não sei, velho. É assim que é. O mundo é assim. Então você tem que ter os códigos de ética. Não pode ter esses doidos códigos de ética assim, mas tem, velho. O Renato, amigo meu que mora no Canadá, que fala direto lá, dos caras lá, porque que não tem uns caras assim lá. Os caras ficam por aí, meio loucos assim. Não, sabe Deus, né? Galera, ó, o tema de hoje eu gosto de trazer esses temas para cá, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. Precisa conversar sobre respeito, precisa conversar sobre ética, sobre código. Vale a pena, o quanto vale a pena ser legal. O quanto vale a pena formar em você uma personalidade, dormir fazendo o seu melhor, olhar para trás, olhar para você sem vergonha, melhorar a sua personalidade, melhorar a forma como você se fala, tá? Repito, não importa se você já fez, não importa quantas vezes você falhou, não importa quão longe você estava do ideal estar, o importante é que você decida começar a se ajeitar. O próximo passo é a próxima escolha. Tá. Honra não é coisa do passado, é uma coisa que você mantém, código é uma coisa que você vai construindo,
Tá? É um processo que vai modificando, demora, ele é vibracional, ele é espiritual, ele é neurológico, como eu falei, tá? É você mudando você e não permitindo mais que isso aconteça. Lembre-se, é um código solitário. Termino falando isso. Não vou ter muitos. Ninguém quer muito ouvir falar sobre isso. Afinal, são poucos, tá? Mas é bonito. Você vai carregar isso sozinho. Quase ninguém vai ver. Você vai ser mais solitário. Você não vai ter muitos amigos por ser assim, porque você não vai conseguir ficar perto deles. Tá? Outro dia eu estava aqui. A pessoa me contou uma história, esse gambariano. Nossa, olha, eu tenho um melhor equipamento na área médica disso. Que legal. Mas vou lhe contar como foi que eu comprei. Eu tava ali ouvindo, né? A pessoa achando que eu ia achar bonito. Eu vi um anúncio, com preço barato, achei estranho, achei que até que fosse, mas chegando lá, era um cara que ele não sabia. Ele estava vendendo o equipamento mais caro que tinha no mercado por 6 vezes o preço a menos. Aí eu fui lá, ele estava vendendo, né? Aí eu percebi que ele não sabia que estava mais barato. Mas claro, né? Comprei, hoje eu tenho o melhor equipamento, porque eu comprei na mão de um cara. Aí eu fiquei ouvindo aquilo assim, claro, aí separei para pensar, o que eu faria na casa dele? Vou julgar ele, vou pensar. Um equipamento que custaria 6 vezes mais, né? Ele comprou mais barato, não porque o cara estava precisado, mas porque o cara não sabia, né? Aí eu fiquei assim, e ele estava falando para mim com orgulho. Eu, pelo menos assim, eu não sei se eu não faria, mas eu não teria orgulho. E eu não contaria isso para ninguém, entendeu? Mas eu não estou falando que eu faria também. Mas assim, eu pelo menos não falaria com orgulho isso para ninguém. Então, assim, aí eu fiquei pensativo quanto a isso. Saí dali olhando, nunca mais esqueci. Hoje eu olho para a pessoa, lembro até hoje. Não defino a personalidade da pessoa por isso, mas eu observo como, assim, como um ponto que é preciso olhar. E sempre você concorda que é, né? Que é uma coisa estranha, assim, né? Mas a oportunidade, o cara estava vendendo, mas o cara não sabia, né? Mas se eu falo, ele ia ganhar mais, eu não ia ter o produto, e oferta e procura, e eu achei o preço mais barato, tal. Eu pensei assim, era melhor ele não ter perguntado nada. Beleza, eu quero comprar. Eu faria, é o que eu faria. Eu não quero viver com a ideia, a não ser que ele falasse, olha, eu nem sei o preço disso direito. Aí a minha consciência ia pesar. Mas a partir do momento que ele foi sondar para saber, e ele descobriu o que era e agiu, aquilo me deixou pensativo, sinceramente. Não sei. Não, como eu digo a você, é difícil. São coisas que, e aí, como é que é? Para comprar um celular, vê que na mão de uma senhora que não sabe o preço das coisas. Aí essa senhora diz, essa câmera aqui estou vendendo. Quanto é? Não, R$100 para levar. Eu nem sei o preço, as coisas, pode levar para você. Aí falar, é uma coisa a se pensar. Fica com essa aí, com o que fazer, né? Muita paz, muita luz para vocês, tá? Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amanhã é quinta, né? Amanhã estarei aqui, sim. FOI. Hoje tem... O atol é hoje? O atol é hoje, não é não? O atol é... Calma, Saulo. O atol é hoje. Vamos tentar? Vamos. Temos alguma coisa a perder? Não. Né? Então, o Atol das Rocas é um lugarzinho onde nós tentamos nos encontrar todas as quartas-feiras. Tem tempo que eu não gravo nas quartas. Ele fica saindo aqui de Natal, tá vendo? 267 quilômetros. Você vem até Natal pela costa voando no corpo astral. Chegando nessa região aqui, você passa voando por cima daqui, tal. Pede ajuda para os mentores, senão você não vai achar. Porque no meio do mar é um negocinho assim pequenininho. Acredite, é pequeno. Tá? Lá no atol, a técnica híbrida, tem uma técnicazinha que nós fizemos para tentar chegar, tem uma casinha que tem os caranguejos e tem os pássaros. São os 30 réis. As rocas são as rochas, tá? Eu achava que eram os pássaros. Não, são as rochas.
Então, a tendência é que a gente tente chegar nesse lugar, tá? Ele fica aqui, ó. Tá? E chegando nessa casinha que tá vendo ela ali no meio? Você olha para um lado, olha para o outro, na maré, assim dá para ver, aqui a maré baixa. Você vai conseguir ver todo mundo aqui. Tem uma pessoa, você chega do lado com cuidado, que pode ser um encosto, ou pode ser um comedor de gente do atol. Ele pode pegar seu corpo astral e dar uma dentada. Tá? Então vai com carinho, olha, não confia. A ideia é que um ambiente desse tenha menos espíritos obsessores, mas é uma dimensão, né? Como já foi muita gente lá, já morou gente lá por décadas, já morreu gente aí, inclusive. Tá? Então fica ligado. Mas chegamos lá, tentarei chegar também. Quem sabe não é hoje, quem sabe. Muita palma de luz para vocês, use a técnica que eu fiz, essa parece muito boa, tá? Faremos outras técnicas agora nas férias. Eu tenho prova, eu tive prova hoje, tenho PIAB amanhã, tenho prova na segunda, tenho prova na terça e tenho uma prova na sexta. Férias. Até agora eu não fiquei em nada, não pretendo ficar. Tirei 8,8 na prova de OSCE de hoje, acertei 7 na prova de habilidades. Falei, vocês são mediano e tudo. E não pretendo ficar em nada, não. Vou estudar. Muita palma para vocês. Obrigado por tudo, tá? FOI, foi.